peso, não tem dúvida nenhuma, e isso é estatisticamente significante, e a perda de peso vai de perda de 3 a 5 quilos comparado com placebo. Isso é praticamente a mesma informação. E a diminuição da cintura também em torno de 4 centímetros, não é? Esse é o ponto estimado, e isso varia de 3 a 5 centímetros aproximadamente. Realmente reduz a cintura abdominal com o uso da sibutramina. A diminuição do índice de massa corporal, isso é proporcional, e há uma redução do índice de massa corporal que é significativa também com o uso da sibutramina. Há também um aumento do HDL, como já foi mostrado aqui anteriormente, não é? Isso é significante na somatória aqui desses 4 estudos que apresentaram dados em relação a esse desfecho. Há uma diminuição dos triglicérides na revisão Cochrane, né? Lembre-se que a revisão Cochrane tem aproximadamente, aqui, nesse caso, só 800 pacientes que permitiram a análise desse desfecho, e o Scout tem um número bem maior, não é? E os resultados foram um pouco diferentes. O aumento do batimento cardíaco é igual, né? Mais ou menos 4 batimentos por minuto. Isso está associado claramente com o aumento da incidência de desfechos cardiovasculares sérios, não é? Isso já estava na revisão da Cochrane desde o início. E aumento da pressão sistólica também em torno de 1,69 milímetros de mercúrio. Isso é significativo, né? Veja que o intervalo de confiança aqui não passa pelo zero, vai de 1,69 até 3,28. Eu gostaria aqui de lembrar que tem uma revisão Cochrane do Richard Pito, do final da década de 80, na Lancet. Tem 2 trabalhos que eu diria que são fundamentais para esse assunto e praticamente todos os assuntos relacionados à hipertensão na gravidez. Ele mostra que qualquer que seja o tratamento, redução de 4 milímetros na diastólica, reduz o risco de infarto em 18% e o risco de AVC em quase 30%. Quer dizer, redução de 4 milímetros. E depois ele mostra também de tudo coortes de pacientes não tratados, que pacientes com 4 milímetros a mais têm a mesma intensidade de aumento do evento. Ou seja, milímetros na pressão arterial se acompanham tanto com a redução do risco no tratamento, quanto o aumento do risco no estudo observacional sem intervenção. Ou seja, um indivíduo que tem 11/7 de pressão, realmente tem menos risco cardiovascular do que aquele que tem 12/8. Né? Esse é um estudo que é pouco lido, ou pouco referido, e é de uma importância que eu diria seminal. Obrigado, querida. Terminarei em 5 minutos. Só que agora... Tá. Muito bem. O aumento da pressão diastólica em 2,42, o ponto estimado, que vai de 1,51 a 3,32. Outros efeitos adversos relatados foram insônia, náusea, boca seca em 7 a 20% dos pacientes. E essa revisão tem várias limitações. Foram localizados apenas estudos positivos, tem viés de publicação. A maioria dos pacientes são caucasianos de meia idade e são mulheres. A proporção de perdas entre os estudos é alta, está 30%, aqui na realidade é 40%, é muito parecido com o Scout. Não é? Eu queria lembrar também em relação ao Scout que essa diferença de desfecho cardiovascular de 1,4%, né, em ter AVC ou infarto, dá um número necessário de tratar para causar lesão, para causar harm, de 71. Quer dizer, daqueles pacientes estudados, a cada 71, um teve um infarto ou um AVC. Não é? E isso tem que ser olhado nesse contexto. A segunda observação em relação ao Scout é quando eu faço um ensaio clínico, uma revisão sistemática, eu tenho que ver o resultado como um todo, e não depois dividir o bolo, né? Um bolo que tem só uma cereja, corta o lugar da cereja e diz isso é um bolo de cereja. Então a análise subgrupo é para criar novas hipóteses, não é para levar
a conclusões. Também vale se tiver uma mosca no bolo. Não vale dizer que o bolo é de mosca porque tinha uma mosca. Então, a análise sobre grupo é para gerar perguntas, novos questionamentos para novas pesquisas. Isso é bom para nós pesquisadores, que a gente nunca vai morrer de tédio ou de falta do que fazer. Não é? Muito bem. Conclusão: as evidências ilimitadas de perda de peso modesta, com a maioria dos pacientes permanecendo obesos, devido a efeitos adversos. Cuidadosa avaliação de risco e benefício deve ser realizada, isso da revisão sistemática, e mais estudos são necessários para avaliar o impacto da mortalidade cardíaca. Essa revisão, obviamente, nós já combinamos com o pessoal da Anvisa, deve ser agora atualizado com os ensaios clínicos, com os dados que, por exemplo, que possam ser aproveitados do SCOUT e ser atualizadas, né, e ser revisada, e obviamente em 2 semanas nós não tivemos tempo para isso, particularmente em relação aos efeitos adversos. Não é? Esses são os nossos planos. E uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que estão fazendo agora com o SCOUT, é reanalisando os dados, né, fazendo análise de subgrupo, mas essas análises de subgrupo não vão poder ser conclusivas, elas provavelmente vão gerar outros estudos, e a melhor forma, na minha opinião, de resolver esse impasse é uma revisão sistemática com dados individuais, desde que se tenha acesso a esses estudos. Nós já fizemos isso com aspirina recentemente, com 30 mil casos, não é? E que foi capaz de mostrar claramente uma redução da incidência de pré-eclâmpsia de 6% para 5%, e que eu considero aquilo a quinta essência da evidência científica em tomada de decisão. Então, há maneiras ainda de reduzir essa incerteza, fazendo ou não outros ensaios clínicos. De qualquer maneira, eu acho que já foram dados suficientes aqui nessa reunião hoje, e eu agradeço muito a oportunidade de trazer aqui informações da colaboração Cochrane e do Centro Cochrane do Brasil, que é um laboratório de trabalho do nosso curso de pós-graduação em Medicina Interna e Terapêutica na Unifesp. Muito obrigado. O espaço agora é dos debatedores convidados, e o primeiro que nós convidamos a fazer uso da palavra é o Dr. Valmir Coutinho, que é presidente eleito da International Association for the Study of Obesity e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione e da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Anvisa, a SBEM e a ABESO pelo convite para participar desse debate. E eu vou tentar, nesses 15 minutos, vou apresentar respostas a 3 dos questionamentos colocados pela Anvisa, questionamentos esses gerais em relação a tratamentos para emagrecer, e depois tecer alguns comentários sobre o estudo SCOUT. O primeiro questionamento que a Anvisa nos coloca: considerando que o tratamento da obesidade se fundamenta em intervenções para mudança de estilo de vida, na orientação dietoterápica, no aumento da atividade física e em mudanças comportamentais, segundo a atualização das diretrizes já citadas aqui nesse painel, essas medidas seriam suficientes para uma eficaz perda ponderal em qual porcentagem dos obesos, né? Então, essa nossa resposta eu não vou ler aqui para não ficar maçante, mas eu acho que ela pode ser muito bem analisada diante de uma revisão muito simples que a gente fez de alguns estudos, só a título de coletânea, mostrando o seguinte: esses foram estudos duplos cegos, controlados com placebo, testando a eficácia de agentes anti-obesidade, aqui incluídos diversos, orlistat, sibutramina, mas as colunas todas que nós vemos nesse gráfico dizem respeito somente ao que ocorreu nos grupos placebos. Então, é uma análise categorial para perda de peso de 5% ou 10% em tratamentos com duração de 6 meses. Variação de 6 meses até 4 anos. Então, para responder aquela pergunta, quantos % dos pacientes não responderam, no caso, a um tratamento com placebo mais proposta de mudança de estilo de vida? Então, isso variou, como nós podemos ver nessa coluna em preto, de quase 90%, 88,3% de não respondedores com placebo,
até 47% de não respondedores com placebo. É claro que se o critério for mais rigoroso, de 10% no mínimo para a perda de peso, os resultados são ainda mais pífios. Ou seja, através de diversos desses estudos, isso é consistente em todas as análises de estudos duplos cegos controlados com placebo, nós vemos que realmente para esse paciente que procura um tratamento médico para emagrecer, o tratamento sem adição de farmacoterapia, ele tem uma eficácia muito reduzida. E a adição de um agente anti-obesidade, ele resolve o problema? Definitivamente não, não resolve. Mas aumenta significativamente a probabilidade de que o paciente encontre sucesso nesse tratamento. E isso pode ser analisado através de um índicezinho muito simples, que poderia ser interpretado como razão de chance para se enquadrar dentro dessa categoria de sucesso. Então, por percentual de respondedores com o medicamento, no numerador, e no denominador colocamos o percentual de respondedores com placebo. E aí a gente poderia citar isso como um índice de eficácia de alguns agentes anti-obesidade. Então, só para trazer aqui alguns exemplos de estudos, são estudos com um número pequeno de pacientes, mas, por exemplo, esse publicado por Rissanen com Orlistat, um aumento de 36% na eficácia do Orlistat em comparação com o placebo. Outro estudo de Orlistat já apresentou uma eficácia um pouco maior, 65% de aumento, 67% nesse estudo do outro pesquisador, e aqui, conforme já foi comentado hoje, sempre os agentes que possuem ação central, eles têm uma eficácia maior no tratamento da obesidade em termos de redução ponderal do que os agentes com ação periférica, entre os quais se inclui o único disponível hoje no mercado, que é o Orlistat. Então, esse índice de eficácia já vai para 1,9. Então, nesse estudo, a sibutramina resolveu? Não, continua havendo um grande número de não respondedores. Mas o que ela proporcionou a esses pacientes que ingressaram no estudo foi quase que duplicar a probabilidade de sucesso dentro desse parâmetro proposto. E com a dose de 15 miligramas, nesse estudo também publicado por Jones, a eficácia foi maior, 2,75, a gente poderia dizer que quase que se triplicou a probabilidade de atingir esse índice proposto de sucesso. Então, para passar para a segunda questão proposta pela Anvisa, uma vez que hipopotassemia e dieta com restrição calórica são fatores amplamente conhecidos na literatura médica como determinantes de arritmias cardíacas graves, como torsade de Pointes e morte súbita, como podemos associar de forma segura dieta e exercícios físicos, pilares de qualquer medida para a redução de peso, com drogas inibidoras de apetite, que têm efeito estimulatório no sistema cardiovascular. De fato, existem alguns relatos dando conta de que hipocalemia e dietas com restrição calórica ligados a algumas complicações como arritmias cardíacas e até casos de morte súbita, mas esses relatos são muito mais relacionados às dietas de muito baixas calorias, que a gente encontra citadas como very low calorie diets na literatura em inglês, especialmente as cetogênicas. As dietas cetogênicas, sabidamente, podem causar cetoacidose e, com isso, expor o paciente a arritmias. Os estudos controlados com sibutramina não mostram incidência maior do que no grupo placebo, nem de hipocalemia, nem de arritmias cardíacas. Existe uma publicação com sibutramina, especificamente procurando um possível impacto sobre o desencadeamento de arritmias cardíacas, e a conclusão desse estudo foi que a sibutramina não se relacionava com arritmias cardíacas. Em nosso meio, essas complicações do tratamento da obesidade ocorrem principalmente em vários relatos que já foram publicados, em decorrências do uso injustificável, ao nosso ver, de diuréticos e hormônios tiroidianos no tratamento da obesidade. Terceira questão, existem dados significantes sobre alterações nas taxas de morbimortalidade relacionados com complicações metabólicas, HDL, LDL, triglicérides, hemoglobina glicada, glicemia de jejum, associadas à obesidade após uso da sibutramina e dos agentes catecolaminérgicos. Existem, sim, evidências de melhora de vários parâmetros metabólicos. O primeiro estudo de desfechos cardiovasculares realizado com agente anti-obesidade até hoje foi o SCOUT, que já foi extensamente discutido aqui hoje. Estudo esse que não foi desenhado
para detectar variações em taxas de morbi-letalidade decorrentes de parâmetros metabólicos como os citados